quando tinha alguma situação assim de conflito, enquanto o conflito estava entre o repórter e a pessoa que estava abordando, o cara discretamente tirava a fita e botava outro no lugar. E eu falando, e aí, Assis, pra onde você quer ir? Você quer ficar no Grêmio, não sei o quê? Qual que é o teu sonho? Aquelas perguntas de repórter, né? E ele falou, eu disse, mas eu não sei se eu vou muito longe. Quem vai longe é aquele menino ali, né? Eu digo, é meu irmão. Ronaldinho, eu digo, tá. A gente estava brigando muito, assim, para ter uma credibilidade jornalística, sabe? E isso é muito difícil de conseguir, porque você precisa todo dia dizer para as pessoas, olha, acredita no que eu estou dizendo, que a informação está checada. Sejam muito bem-vindos ao ElevaCast, o programa que você aprende com quem é referência no mercado. Hoje eu estou com um convidado muito especial, um cara que vai me dar aula aqui de como apresentar um programa, porque são 40 anos de experiência em comunicação. Seja muito bem-vindo, Chico Ferreira. Obrigado, Júnior. Um prazer estar aqui conversando contigo. Pô, eu confesso que é uma responsabilidade pesada aqui entrevistar um cara desse garbo Não, aqui. que isso. Pô, mas vai ser um prazer a gente bater um papo aqui, né? Conversar, né? É isso Porque a aí. gente que já se conhece há tanto tempo, né? É verdade. Então, pessoal, Chico Ferreira, ele é jornalista com quase 40 anos de carreira, passagem por RBS, CPTV, Record, Grupo Tati. Hoje é âncora do jornal da Nova Brasil FM. E, cara, uma honra demais ter você aqui. Como eu já te expliquei, o ElevaCast, a função dele é a gente inspirar as pessoas através das histórias delas, né? Então, para quem tá assistindo, pô, eu quero entender como que é esse mundo do jornalismo, esse mundo da comunicação, como você tem uma carreira brilhante, desde repórter até a parte de gerenciamento de uma emissora e tudo mais, como funciona, é isso que a gente quer contar, tá? E para começar, né, como sempre, tem que começar lá do princípio, onde a gente vai lá em Santa Maria e começa a história do Chico Ferreira. Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, a gente fala que é o coração do Rio Grande, que geograficamente ele fica bem no centro, assim, né? E Santa Maria teve uma das primeiras, ou talvez a primeira Universidade Federal no interior do país, né? Então a gente tem um campus lá que até arquitetonicamente se assemelha a Brasília, assim, pelos prédios, pelas construções, foi feito bem distante da cidade. E ali se tornou um ponto de convergência para muita gente do Rio Grande do Sul, ali das cidades vizinhas da região, né? Então é uma cidade bem universitária. O meu pai era professor universitário, né? Então eu cresci naquele meio ali vendo o campus da Universidade Federal de Santa Maria, e o caminho natural naquela época, para quem morava em Santa Maria principalmente, era fazer um curso superior ali na Universidade Federal de Santa Maria. Foi o que eu acabei fazendo. Entendi. Né? E o que te direcionou para o jornalismo? Ô, Júnior, essa decisão do jovem de escolher a carreira na hora de fazer o vestibular, né? Normalmente ele tem dois caminhos, né? Ou o jovem ele segue a carreira do pai para a felicidade dos pais, né? Ou algo parecido com aquilo que o pai faz, ou o filho vai para uma outra área que causa um grande temor nos pais, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, né? E, para desespero do meu pai, eu escolhi uma profissão que, para ele, eu passaria muita dificuldade, né? Ele não estava de todo errado, né? Porque ele era um engenheiro agrônomo que se dedicou à área de exatas, ele era professor de estatística, né? E quando eu disse que eu ia fazer jornalismo, ele ficou muito preocupado, né? E o jornalismo surgiu principalmente em função de uma inquietude da minha geração naquela época, né? A gente vivia o final de um período político muito complicado, que era o regime militar, né? Numa época de transição. Então, no segundo grau, já tinha uma preocupação da juventude muito grande com as questões políticas do país, né? E um caminho, eu te diria assim, natural até para um jovem inquieto com aquela situação toda, era buscar alguma profissão de que de alguma maneira você pudesse ter uma relação, um contato com tudo isso que estava acontecendo. Eu pensei jornalismo, né? Entendi. Meu pai ficou meio assustado, mas foi assim que começou. Na verdade, eu fiz o curso de comunicação social, tem um período básico
que é publicidade e jornalismo, Sim. né? E o meu primeiro vestibular foi para publicidade. Talvez eu tenha pensado, vou acalmar o mercado, meu pai, né? Publicidade tem mais. E aí, já no segundo ano, eu fiz outro vestibular e entrei no jornalismo. Entendi. Os 2 primeiros anos, né? Isso, Você são. faz como comunicação social e Isso, depois... depois você define, mas aí você precisava fazer um vestibular, um outro vestibular para Ah, jornalismo, né? É, é básico, né? As matérias são básicas, comuns sim. para as duas áreas, mas aí depois você segue o vestibular que você fez. Então, para eu mudar, eu tive que fazer um outro vestibular. No meu caso, eu não precisei, né? É, Eu entrei junto, eu estudei os 2 primeiros anos com a sim, turma de jornalismo, sim. aí teve já uma bifurcação natural. Eu acho que houve uma mudança curricular aí, né? Entendi, Mas naquela época, se você fizesse para jornalismo, tinha que seguir jornalismo, né? entendi. Diferente. Era um pouco tempo atrás aí, né? Não, Pois É. E me fala uma coisa, Chico, quando você formou, você começou sua carreira lá em Santa Maria? Eu preciso te dizer que também que durante o curso, né, meu curso era para ser de 4 anos, mas eu fiz ele em 5, Uhum. porque eu precisei servir o exército no Ah, meio do curso, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e fiz o primeiro ano de jornalismo. E a minha cidade lá, além de ser uma cidade universitária, por ser uma área próxima da fronteira, uma região próxima da fronteira com o Uruguai e com a Argentina, ela é muito militarizada, né? Tem muitas unidades do Exército e também uma unidade da Força Aérea Brasileira. Então, não é tiro de guerra, tem quartel lá, né? entendi. E eu fazendo o curso de jornalismo, eu, lógico, curso superior, qualquer que fosse, né? O jovem não tinha muito interesse em interromper o curso para fazer. Mas E você fez por opção? não, Por... não, não, não. Foi uma situação assim da falta de experiência, da falta total, né, do jovem, né? Porque você fazendo o curso superior, você pode fazer o curso preparatório de oficiais da reserva, né? Você sai um tenente da reserva, alguma coisa assim, se você tiver fazendo um curso superior. E eu tinha essa oportunidade, mas louco para escapar do quartel, perguntei ali para algumas pessoas que já tinham feito serviço do Exército, como é que eu fazia, se eu fui selecionado para fazer a prova do CPUR ou NPUR, né, que é Preparação de Oficiais da Reserva, que é um funil, pouca gente, né? Aí um amigo me disse, olha, o negócio é você ser reprovado aí nessa prova para oficiais da reserva, que aí você pega a tropa e lá o contingente é muito grande e aumentam as suas chances de você ser dispensado. Entendi. E eu fiz isso, né? Deu certo. Estava afiado lá no vestibular, né? Fiz a prova para rodar, né? Para Sim. tomar uma bomba, mas não para errar muito. E nessa estratégia eu fiquei num limbo. Eu não fui aprovado para o NPOR como eu queria, mas também não peguei a tropa mais rasa aqui, que seria a infantaria. Eu fui selecionado para o serviço de circunscrição militar, que é um serviço burocrático. E poucos eram indicados para ali, né? Ou seja, aquela ideia de cair... Exatamente. Então, Deu você errado. tinha 20 e poucos candidatos ali para a CSM, né, para 13 vagas, né? Aí no dia da seleção eu fui vendo um que o pai era funcionário do Banco do Brasil, foi dispensado, o outro tinha passado no vestibular para Química, não foi? E eu era o único que estava cursando e me escolheram. E aí, puxa, mas estou fazendo curso, coisa e tal. E lembro até hoje que o capitão falou, ó, precisamos de um homem de comunicação aqui. Sei lá pra quê. E aí eu tive que perder pelo menos um semestre do curso servindo o exército, né? Entendi. E naquela época, Júnior, era complicado, né? Porque num curso de comunicação social, no segundo semestre, eu consegui ir fazer algumas cadeiras ali, mas eu saía direto do quartel fardado, uniforme do exército, né? Então eu chegava no curso de comunicação e os colegas me olhavam atravessado, né? Como se eu fosse Poxa, agora dentro desse contexto eu tô imaginando. Exatamente. Num recém, mudança de Isso, sistemas, chega um soldado para aula. Então,
Na faculdade eu era De comunicação ainda, um poxa. infiltrado, um espião do exército. No exército eu era um comunista, entendeu? Entendi. Voltava pro quartel, o cara que faz jornalismo. É. Então teve esse perrengue aí, que aumentou em um ano ali a minha formação, né? Mas experiência, tudo E o experiência. que você tirou de bom do exército? Você pode... Pois eu aprendi algumas coisas práticas, eu aprendi a dar tiro, a montar e desmontar um rifle, coisa e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, Júnior, eu vi ali, assim, muito... A minha região tem muita propriedade rural familiar. Uhum. Eu vi muitos arrimos de família, ou o menino que o pai precisava dele na roça, que tinha que sair da roça para lá servir o exército, né? E dali ele não voltava mais para ajudar a família. Então eu vi um lado um pouco social, um pouco que me deixava um pouco triste, assim, de ver, né, alguns meninos saindo dali e não podendo voltar para ajudar o pai na roça, por exemplo, né? Entendi. Mas a questão da disciplina, né, de você ter horário para as coisas, isso tudo, de certa maneira, ajudou a moldar o Entendi. meu caráter aí. Então, desculpa só, Imagina, foi eu curiosidade. voltei um Essa aí pouquinho aqui, eu não né? achei na minha pesquisa essa parte aí, não. E aí depois, já no último ano, eu já saí trabalhando, né? E Tá. voltando àquela tua pergunta, assim, num jornal semanal que tinha lá em Santa Maria, né? Uhum. Que era uma espécie de uma escolinha para quem estava começando na profissão, né? E aí, logo na sequência, assim, no final do curso, havia uma possibilidade de trabalhar lá na RBS Santa Maria, Tá. né? Como é que funciona? A Rede Globo tem as suas afiliadas pelo país, e lá no Rio Grande do Sul tem a RBS, Rede Brasil Sul de Comunicação, que tem subafiliadas nas cidades do interior, que respondem a Porto Alegre, que respondia ao Rio de Janeiro, ao São Paulo. Certo. E em Santa Maria tinha uma emissora, tem uma emissora, né? Apareceu um teste lá, vamos lá, meter a cara. Eu sou um cara de jornal, gosto de diagramação, gosto de texto, mas vamos lá ver o que é essa TV aí. E eu fui. E fui aprovado. Não sei te dizer por quê, porque, sinceramente, se fosse hoje, eu não sei o que aconteceria. Mas você gostava de jornal de impresso? Eu gostava muito. Tá. Gostava muito, né? Você sabe que eu comecei, meu primeiro emprego foi diagramando jornal. Sério, Sério. olha só. Eu Sério. gostava muito dessa coisa de diagramação. Só que você deve ter começado já com um programa de computador. Já. Né? Acho que era PageMaker. PageMaker, é verdade. É o PageMaker. Na minha época, quando eu comecei, a coisa era na ponta do lápis. Você tinha que fazer contas para ver o tamanho do texto, se ia caber na página, né? Você digitava num filme que era depois impresso, enfim, é muito artesanal, né? Mas eu gostava muito, né? E gostava muito de me inspirar nos jornais aqui de São Paulo, né? Eu via muito a Folha de São Paulo, né? O Jornal da Tarde era um jornal que era do Estadão, que era mais descolado, assim, né? Tinha uma diagramação que usava espaços em branco. Uhum. É uma coisa que me fascinava, né? De você ver os espaços, o movimento do texto, das fotos, né? O tipo de letra que você usa, né? A importância da letra serifada ou não, né? E assim, uma coisa que eu achava muito legal é como, assim, as matérias legal, o que você ia dar de destaque, mas a capa era fantástico, como você tinha que ter um estudo para montar a capa. E a responsabilidade, né? O que você ia dar de destaque? Exatamente. Que a capa era... A capa O pessoal comprava pela capa, né? Aí você tinha que dar tudo, né? Tudo, caprichar. Um monte de assunto, né? É. E cada um ter o seu espaço proporcional à importância. Que legal saber, Júnior, que você tem esse gosto comum aí. Eu acho muito legal a diagramação. Eu gostei. E assim, e a história curiosa é que depois o jornal que eu trabalhava era semanal também. Uhum. Então, eu já tinha entrado numa pós-graduação aqui na FAAP e eu trabalhava de quarta, quinta era loucura, entrava às 9, saía às 4 da manhã. Uhum. E na sexta... a gente falava, né? Virar a madrugada, né? Porque o jornal tinha que rodar de sexta para sábado. Então, na sexta, a gente tinha que terminar umas 10 da noite no máximo para dar tempo, né? Então, é onde a gente fazia. E aí, segunda e terça, eu ficava parado.
né? Não fazia nada. Não, exatamente. Essa era a rotina desse primeiro jornal que eu te falei, que era Era uma assim escola, também? era um jornal semanal, né? E segunda e terça era uma pasmaceira, É. né, na redação, né? Logicamente, o dono do jornal lá, que era uma figura folclórica, assim, um jornalista muito antigo, ele ficava nos cobrando a produção segunda e terça, né? Assim, mas não tinha absolutamente Não tem o que fazer, né? nada o que fazer, né? Porque qualquer coisa que você fizesse ia ser perdido, né? Então a redação tinha 3 ou 4 jornalistas, né? E a gente pensou, como é que a gente vai fazer para seu Dornelles, né? Para acalmar o seu Dornelles segunda e terça, né? Era um sobrado e a redação ficava embaixo, né? E eventualmente ele descia para dar uma. O que que tá fazendo? Então a gente inventou a sessão trabalho, né? Era a máquina de escrever, né? A máquina de escrever fazia um barulhão. Seu Dornelles vem descendo, todo mundo botava lauda aqui, escrevendo nada, né? Ele Entendi. olhava assim, dava uma olhada. Estou Você produzindo. sabe, você sabe que comigo o que aconteceu foi o seguinte, eu fui dar a ideia pro Felipe, falei assim, ô Felipe, vocês estão sem site, eu sei fazer site, eu posso usar segunda-feira para atualizar o site depois, o que que você acha? Aí ele, pô, não vai me cobrar nada mais, eu falei, não, tá dentro das minhas horas de trabalho, eu faço. É. Aí eu fiz, aí a minha segunda já era o dia Já inteiro era, já era. atualizando o site. A minha sorte é que não tinha site na época. O meu aí na terça, o que que aconteceu? Tinha terça, aí ele falou assim, bom, tem o jornal da gráfica, agora você faz o jornal da gráfica, então, Sim, enfim, sim, sim, mas sim. foi bom pra mim, porque o que acontece, pra você ter ideia, eles são clientes nossos até hoje. Olha só, Foi meu primeiro patrão e hoje é meu cliente você até hoje. criou uma relação, né? É. Então, se a gente parar pra pensar, a gente tá falando de 21 anos aí juntos. Tempo, hein? Legal Tempo, demais. Legal bastante tempo. demais. Bom, mas lá em Santa Maria você começou na área Na na reportagem de reportagem. TV, né? Tá, Depois dessa experiência nesse pequeno jornal, aí eu fui direto lá para a reportagem, né? tá. E como que é a vida do repórter? O Júnior era muito interessante, assim, né? Porque se você pegar um jovem hoje, assim, de hoje, 2025, 2026, que nós já estamos entrando aí, né? E transportar para lá e dizer, olha, era assim que funcionava uma equipe de TV, né? E a gente tinha que viajar a região, né? Então eu ia para uma cidade vizinha lá para cobrir a região. Eu vou citar o nome de uma cidade aqui, que era São Gabriel, por exemplo, ficava a uns 100 e poucos quilômetros. Como é que era a comunicação? Tinha lá em São Gabriel alguns pontos já combinados, né? Então a equipe chegava lá, viajava lá 1 hora e tanto, chegava e ia na padaria. Algum recado para nós aí? Telefone fixo, né? Ah, pediram para vocês ligarem na redação. A gente dá, posso usar o telefone? A gente ligava, ó, mudou a pauta de vocês porque aconteceu um acidente, Entendi. né? Então, se você imaginar que hoje, né, o repórter vai fazer esse mesmo trajeto lá de Santa Maria São Gabriel, vai no WhatsApp combinando e fazendo. Então, e essa é Já é o primeiro contraste. né, um enorme contraste, né? Um enorme contraste. E depois tinha a questão do equipamento, né? Que eram. Você tinha a câmera separado do VT, que usava uma fita para gravar, né? Que era ligado por um cabo, né? Então tinha o Isso aí eu peguei. cinegrafista, tinha um cinegrafista e o VT era uma mala separada, a fita era grande, a fita Umatic, era o nome Aham. do tipo de equipamento da fita que se usava, né? Colocava-se a fita. A câmera só mandava o sinal, ela não tinha departamento de Não tinha um registro, dispositivo né? Hoje é um cartão, uma de memória, hoje é o quê, né? Sei lá, é um cartão de memória. cartãozinho, né? Então você registra tudo ali. Não, era a câmera só captava a imagem, né? Passava por um cabo, por uma mala onde tinha, né? Então esse era a segunda grande diferença de uma Entendi. equipe, né? Então você tinha que gravar tudo naquela fita, né? Torcer para que ela não amassasse, que ela não tivesse dado um defeito, voltava para a redação, aí botava essa fita na ilha de edição, Entendi. né? O processo de conteúdo, assim, da produção de televisão não mudou tanto, né? O formato de se fazer uma reportagem, mas a técnica, a tecnologia, essa teve um salto muito grande, né? Entendi. Então era assim que a gente trabalhava como repórter. Eu vi esses dias não sei se era SBT, mas eu vi um profissional aí de comunicação falando, né, que ele foi visitar uma TV e o pessoal estava captando reportagem com o celular, né, Uhum. tinha um microfone.
o microfone era falso, eles estavam com aqueles microfones, aquelas bolinhas que a gente usa, até na produtora que a gente tem, Hum. que tem um áudio fantástico, só que eles colocavam na ponta do microfone falso, entendeu? E já ligava no celular. Para dar a Aí, impressão de ser um equipamento de TV, né? pois é. É. E eles falaram assim, né? Até ele estava falando isso, ó, você tem alguma desculpa para produzir conteúdo? É, Acabou, né? Porque acabou, se acabou. uma TV aberta tá Tá, é tá o usando caminho, é o isso, caminho, estamos fazendo sensacional. isso. Então lá era assim, era uma tecnologia bem diferente da de hoje, né? E lá você chegou a fazer alguma coisa de ao vivo lá? Sim, a gente fazia bastante cobertura ao vivo, né? E assim, eu tenho duas situações assim que eu me recordo bem lá de Santa Maria, né? Uma foi que eu cobri a eleição de 88 para 89, aquela eleição presidencial que o Collor ganhou, né? E a RBS em Porto Alegre estava inaugurando um jornal tipo 11 horas da noite. Hoje tem o Jornal da Globo, varia muito de horário, mas é aquele horário mais tarde, né? Porto Alegre estava inaugurando e pediu para as praças, ó, precisamos de material para esse dia de inauguração aí. E nesse dia, o Fernando Collor de Mello estava visitando Santa Maria, né? E aquilo foi uma ruptura tão grande em termos de campanha, né? Porque até o Collor, né? A campanha era muito tradicional, eram aqueles políticos, era o Brizola, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães, e o Collor surgiu como uma novidade no cenário político, assim, em termos de discurso, ele dizia que ia caçar os marajás, né? Uma ironia, né? Depois ele se tornou um deles, né? Até hoje. E na forma, Júnior, né? Porque como é que o Collor chegou em Santa Maria? De helicóptero, desceu no estádio lá do time da cidade, que é o meu time do coração, o Inter de Santa Maria, desceu lá, e num outro helicóptero desceram assessores, né, jovens, com ternos bem cortados, cabelos longos, radiocomunicador, checando a área, como se fosse um filme de agente secreto. Então, aquilo para a gente lá no interior do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Quem é esse cara que está vindo aí revolucionando as coisas, né? A maneira de se fazer política, né? E naquela época tinha um movimento até assim do mercado financeiro dos Estados Unidos que chamavam esses jovens, uma nova geração que estava vindo aí, de Yups, né? Eram os Yups. E esses assessores do Collor, eles emulavam essa imagem, eles né, queriam parecer os Yups de Entendi. Wall Street, né? Entendi. E chegavam com aqueles ternos, uns cabelos bem cortados assim. E eu fui entrevistar o Collor, só que era início de campanha. Entendi. Início. Brizola Pô, estava ele já estava com toda essa estrutura toda essa pré, é. ele nem era o Pra vocês terem uma presidente ainda. ideia, já tinha rolado uma pesquisa, ele não tinha 2 pontos percentuais, assim, não tinha 2 pontos. Então ele foi cobrir uma agenda lá e acabamos marcando uma entrevista num hotel da cidade que a gente ia gerar, né, esse material para Porto Alegre E eu fui entrevistar o Collor e perguntei para ele, o candidato, o senhor está aí com 0,005% das intenções de voto, né? Brizola, Lula, né? Todo mundo está lá na frente, Ulisses Guimarães disparado na frente, né? O que o senhor pretende nessa campanha? Ele me falou assim, olha, eu vou ganhar a eleição e vou disputar o segundo turno com o Lula, né? Eu vou com o Lula, e o Lula não era o primeiro colocado nas pesquisas também, né? Se não me engano, era o Brizola. E vou para o segundo turno com o Lula e vou ganhar do Lula. Eu peguei aquele material, jovem repórter, mandei para Porto Alegre, o candidato está dizendo aqui que vai ganhar, né? E tempos depois, Ele naquele cumpriu. ano, ele cumpriu, né? Começou uma ascensão meteórica, Mas assim, né? você acredita que É. foi muito por essa nova forma de fazer, que foi muito diferente? Foi porque ele vendeu essa imagem e a imprensa comprou na época, né? Um discurso que era novo para a época, assim, que ele ia caçar os marajás, a expressão que ele usava, né? Vou caçar marajá, marajá dá a ideia, né? Daquele cara da Índia que que Sim. tem muita riqueza, opulência. Então ele criou uma linguagem nova
ele veio com um visual novo, assim, tipo assim, vamos romper com um período que já passou na história brasileira, e a juventude que está chegando aí. Ele corria, né? Ele andava de jet ski, né? E eu acho que essa maneira dele fazer Ele agrupou campanha isso com uma modernidade e é, tal. e a imprensa comprou essa ideia, né? E Entendi. talvez a imprensa faça essa meia-culpa. Comprou até o debate, aquele que foi editado, né? Uhum. Que mudou a história dos debates, que eles não podem mais ser gravados, que tem que ser ao vivo, foi em função dessa campanha aí, que Entendi, a Rede Globo editou o debate do Collor com o Lula e botou o Collor numa posição mais entendi. vantajosa no debate, né? Então foi muito marcante essa campanha aí, né? É E engraçado. eu participei desse iniciozinho e isso para mim me marcou lá em Santa Maria. É engraçado que esse discurso vende até hoje, né? É, eu É tô uma coisa falando, não, você então, tá pensando nisso, eu tô pensando nisso, e eu acho que quem tá nos ouvindo deve tá estar pensando pensando a nisso, é o mesma mesmo coisa. É discurso, o né? mesmo E discurso, né? nada muda. De novidade, né? De novidade. Não, show de bola. Baita história. É, então foram dois, esse fato. Tem bastante história, Júnior. Não, Essa fica à segunda, vontade, é isso essa que a gente segunda eu quer. vou só resumir, Não, então. não, Que em Santa Maria tempo não é eu problema. selecionei duas historinhas aqui. E uma foi de uma cobertura do Movimento Sem Terra que teve Uhum. lá, né? O Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul naquela época era muito forte, estava começando por ali, né? E uma fazenda perto de Santa Maria foi invadida, né? E aí, mais uma vez, a cabeça de rede pediu a nossa cobertura, a gente foi para lá. Era meia hora, 40 minutos de Santa Maria. Chegamos lá, era na beira de uma rodovia, a entrada da fazenda, ela estava cercada pela polícia militar, ninguém entrava, né? Ninguém saía, né? E estava ali uma discussão de advogados da fazenda, tentando um contato com representantes do pessoal do MST que estava dentro da fazenda, e ninguém podia entrar. E tinha repórter da Folha de São Paulo, porque na época era muito. Tinha o correspondente da Folha de São Paulo em Porto Alegre estava lá. O correspondente do outro grande jornal de Porto Alegre estava lá, 0 hora. E a gente foi e tinha que trazer alguma coisa, né, de material, né? Você não pode voltar de mãos vazias, né? Como trazer se estava fechada a fazenda, né? Aí fica aquela conversa sempre ali, né, na frente de onde está acontecendo o fato e sempre aparecem os locais, os curiosos, né? E dessas pessoas que moravam ali por perto disse, ó, se vocês voltarem pelo asfalto, entrarem numa estrada de terra e derem a volta, vocês entram por trás da fazenda e chegam. Ah, vamos tentar isso aí, né? E aí a gente fez isso, né? Pegamos o carro, saímos discretamente, fizemos, e realmente lá por trás, uma estrada de terra, mais uns 45 minutos, a gente entrou na fazenda para tentar chegar onde estavam, é uma espécie de um vale, assim, Uhum. ali tinha uma água, né? Eles estavam acampados, assim, na metade da fazenda, tanto pelo asfalto quanto pela estrada de terra. E a gente entrou e vibramos naquela coisa assim, né? Conseguindo um furo aqui, a gente vai conseguir mostrar os caras acampados aqui, né? Então isso aí vai ser bem interessante para nossa reportagem. Quando a gente vê lá na estrada, lá, uma outra estrada dentro da fazenda, uma picape andando, né? E aqueles caras, eu acho que eles estão vindo em nossa direção, né? E aí, dito e feito, né? Os caras cortaram o nosso caminho, desceram da caçamba com um rifle Uhum. e eram o pessoal da fazenda. Tá. E aí nos abordaram, ó, vocês não podem entrar aqui. A gente dá aquela de bobo, não, não sabia porque estava aberta a porteira. Sim. Não, não pode entrar aqui, agora vocês vão um preço, nós vamos levar vocês lá para a polícia militar que está lá na frente, a brigada, né? A gente fala brigada militar lá no sul. Não, a gente está só trabalhando não sei o quê, tira essa fita daí, né? E apontou Aham. espingarda o cara sabia que a fita ficava naquele, Sim. né? Mas naquela época, esse lance de trabalhar com fita, tinha um pessoal que era o auxiliar, já tinha uma manha. Quando tinha alguma situação assim de conflito, enquanto o conflito estava entre o repórter e a pessoa que estava abordando, o cara discretamente tirava a fita e botava outra no lugar, né? E Entendi. foi o que ele fez, né? Aí tirou a fita e deu, cara, a fita vazia. E aí nós ficamos com o material gravado, mas fomos levados até a polícia militar, Entendi. até lá a entrada da fazenda de novo, né? Só que a gente veio por dentro. Certo. E aí
O advogado da fazenda disse: "Ó, pro capitão, pro comandante do pelotão que estava ali, o senhor tem que prender, eles invadiram nossa terra". E o capitão olhou, brincou com a gente, vou ter que cumprir, o cara tá pedindo prisão em flagrante, e nos levou presos até a delegacia da cidade. E a gente foi preso, né, a equipe foi presa, foi detida, né, não, Entendi. né, fomos pra delegacia, né. Mas o E delegado e e eles estavam combatendo o pessoal que tinha invadido de alguma forma ou não deu pra não, era só uma proteção, assim, vamos dizer assim, de marcar presença ali, né. aham, A polícia militar estava a pedido dos donos da fazenda mantendo uma vigilância ali, mas como o entendi. dono da fazenda pediu para a polícia Pra prender. para prender, o capitão nos levou lá na delegacia e foi. E aí como que foi pra sair O dessa? delegado já nos conhecia, coisa Entendi, e tal, mas: "O que que vocês aprontaram?" "Nada, entendi. delegado, só estamos atrás da notícia", coisa É. e tal. Aí nós ficamos umas 2, 3 horas ali, ele registrou um boletim de ocorrência e nos liberou e a gente voltou pra frente com ar de vitória, assim: "Ó, Ô Chico, e como liberados". que é esse desafio deve dar, frio na barriga quando vem uma reportagem solicitada pela matriz, que você Ah, sabe que vai é. deve ser uma Ah, é, né, sempre dá, porque você sempre tem aquela referência de que a estrutura onde você está trabalhando ali no interior é bem menor do que a cabeça de rede que a gente fala, né. Então ali você, um editor, poucas pessoas e você tem que a responsabilidade de mandar lá para uma estrutura bem maior, onde tem um cara que vai pegar a fita, que vai decupar, que vai ver as principais imagens, o editor de texto, o editor-chefe, né. Então dá um frio na barriga, fora a uma visibilidade, responsabilidade. né. Fazer Sim, uma sim. matéria que vai É. ser às vezes em Então nível você nacional. isso, e todo sonho de repórter do interior, eu não sei como é que é hoje, não consigo te dizer, mas era isso, era você escalar para uma capital, para ir para um Ah, centro imagino maior, que né. não mudou muito não, né. Não mudou muito não, mas era essa a responsabilidade. E assim que a gente trabalhava lá em Santa Maria. Que legal. Baita história, É. segue assim, hein. E de Santa Maria para Porto Alegre, qual que foi o gatilho aí da mudança? Que você fez a mudança quando que foi que você foi para Porto Alegre? Para Porto Alegre foi 1990, 91 mais ou menos, né. Entendi, Eh, Em função desse trabalho que a gente fazia, né, então, tá. a RBS lá naquela época já tinha um trabalho, assim, de formação dos jornalistas, eles faziam encontros para dizer: "Olha, a gente tem que fazer assim, o texto tem que ser assim, a captação da imagem tem", né, Isso foi dentro do treinamento. mesmo grupo? Isso, dentro da RBS, né. Tá, Como eu te falei, a RBS em Porto Alegre é uma afiliada da Globo, que tá, tem subafiliadas, entendi. né, então era a RBS TV Santa Maria. Eu migrei da RBS TV Santa Maria para a cabeça de rede no estado, que era a RBS TV Porto Alegre. Legal. Aí sim, uma emissora com muita estrutura, né, com uma história antes de ser afiliada da Globo, já era uma emissora local lá muito forte, né. Eh Televisão mesmo, né, televisão com jornalismo, com entretenimento, com programação, enfim. E lá eu fui para fazer esporte. Tá. Aí eu fiquei lá de 90 até 94. E você fazia a cobertura do Eu fazia cobertura de Grêmio e em Internacional, né. E lá também eu tinha esse compromisso de mandar meu material para o Globo Esporte em São Paulo, né, e sempre que entrava alguma reportagem nossa lá era motivo de alegria para a equipe, né, você tá mandando antes de Santa Maria para Porto Alegre para São Paulo, mandar a matéria para lá era outra vitória, e né. o que que você a grande diferença entre o jornalismo esportivo e noticioso? Eu acho que a variedade de temas, né, porque, como eu te falei lá em Santa Maria, eu cobria, a política, eu via uma campanha presidencial começando, eu via um movimento social, um movimento sem terra, e cada dia um tema variado, né. Uhum. O esporte tem uma variedade de assuntos, de temas, de abordagem, mas é aquilo ali, né, você está cobrindo o time no campeonato regional, no campeonato brasileiro, numa Libertadores talvez, né. Entendi. Mas também muito rico, né, Júnior, muito rico. A a cobertura esportiva lá de Grêmio e Inter, que são Pô, clubes com, né, com projeção nacional, e né. você é Grêmio, né?
Não, eu sou internacional. E aí era essa dificuldade a gente tinha, né? Porque é muito arraigado. Em São Paulo a gente tem mais clubes, né? Tem Sim. São Paulo, Palmeiras, A Corinthians, polarização é maior, é né? maior, né? Então todo mundo quer saber se você é um ou se é Sim. outro, né? E para a imprensa esportiva sempre ficam tentando adivinhar, né? Fulano, pelo jeito que ele falou na reportagem, é Entusiasta daquela gremista, não sei o narração quê. ali. Isso foi um desafio grande para mim, profissional, porque é uma maneira de você forçar um equilíbrio, assim, de você não deixar transparecer qual é a sua preferência, né? Isso é um desafio grande. Só que isso foi elevado a uma potência muito grande quando eu tive que fazer um especial de 90 anos do Grêmio. Entendi. E aí me disseram: "Ó, Chico, você vai fazer o especial, né, um especial de 1 hora das conquistas do Grêmio". O Grêmio tinha sido campeão do mundo em 1983, né, já tinha uma Libertadores, né, e tem muita história, né. E aí a emissora lá, os donos são gremistas, né, a Entendi. família Sirotsky, né, são de origem, judaica, né, são judeus. E os Sirotsky são gremistas e eles investiram uma grana para fazer uma superprodução. Então veio lá um alfaiate para fazer um terno azul para eu usar. Eu fiz a passagem, né, para quem está nos ouvindo, é quando a parte em que o repórter faz a participação dele. Fiz uma passagem em cima da marquise do Estádio Olímpico, na época não era nem a Arena do Grêmio, com um helicóptero captando, assim. Então, para a época era uma superprodução, né. E ouvia depoimentos de gremistas famosos, mostrava a sala de troféus, Quase tu virou bandeira, tudo aquilo ficou com tão boa a matéria. tudo aquilo com o coração colorado, né. Não é fácil. E assim vivia, né, não era só Inter, ou Grêmio, era Inter e Grêmio todo dia, Entendi. né. E ali a gente viu muita coisa, assim, né, viu o Filipão antes dele se tornar técnico do Grêmio, né, da seleção brasileira, antes dele ser pentacampeão. Eu vi o Ronaldinho aparecer, né, Nossa. o Assis era o irmão dele que era muito bom de bola, excelente jogador, o Roberto Assis, né, que hoje é o empresário era o empresário do Ronaldinho, né. O Assis vivia machucado, né, muito bom, mas ele tinha problema de lesão no joelho, então a gente fazia muita reportagem na casa dele se recuperando, coisa e tal, né. Tinha talento também? Muito. Muito, muito É. habilidoso, muito habilidoso. Mas o Ronaldinho conseguiu superar ele, e isso uma vez eu fui testemunha não, porque eu presenciei uma situação que seria profética, né. Eu estava lá entrevistando o Assis na casa dele, tinha lesionado o joelho, e era uma sala que tinha um janelão grande para um quintal, né. E eu falando: "E aí, Assis, pra onde você quer ir? Você quer ficar no Grêmio, não sei o quê, qual que é o teu sonho?", aquelas perguntas de repórter, né. E ele falou, eu disse: "É, mas eu não sei se eu vou muito longe, quem vai longe é aquele menino ali, né". Aí eu olhei, tinha um dedozinho assim, magrelinho fazendo embaixada, digo: "Ah, é? É meu irmão, Ronaldinho", eu digo: "Ah, tá". E Ele tinha razão. tinha 12 anos, né. Mas ele tinha razão, né, É. era o Ronaldinho. É, É, eu sou fã, o é, bruxo, né, eu acho bruxo. que É. quem eu vi em atividade no auge, eu acho que eu não vi ninguém jogar mais bola que Não, ele. não, não, É, não vi. tenho que falar. Eu acho que eu coloquei aí, Júnior, então até para te ajudar aí, que eu em Porto Alegre eu fui editor apresentador, né, acho que Uhum. eu coloquei isso, né. Então só para confirmar, eu fazia reportagem, mas coloquei apresentador, porque fui criado lá um programa de domingo que chamava Esporte Amador, era tudo esporte menos futebol. Tá. Então eu fazia durante a semana futebol e domingo Você tinha o seu programa ali. isso, aí comecei a apresentar ali, Foi a primeira experiência, isso, foi Chico? a primeira experiência, foi ali. Fazia um programa de domingo, de Legal. esporte, apresentava ao vivo, né. Então era uma coisa que tinha que ser pra É, o cima. ao vivo é diferente. E o esporte tinha aquela pegada, né, tem que falar sempre como se fosse só alegria o mundo, né. E Então que foi você aí. dá de dica, assim, para quem grava podcast igual eu aqui, ou faz qualquer coisa Puxa vida, ao eu vivo, é acho que o uma podcast tranquilidade. eu acho que o podcast trouxe essa grande vantagem aí para comunicação, né, que é a descontração, né. Eu Sim. sou de uma época em que havia o padrão Globo, que era replicado para todas, né. Então, eu falo que na verdade eu sou um ledor de TP, né. Uhum. Eu come
eu desenvolvi muito a técnica de ler um teleprompter, né? Com naturalidade e passar credibilidade. Mas isso já é uma época que passou, né? Entendi. Então hoje o podcast ele te dá essa naturalidade, né? Eu acho que essa tranquilidade para conversar de uma Sim. maneira mais informal. Eu falo que a parte mais difícil é aquele começo, que você tem que seguir um script de falar e A tal, e depois, abertura do podcast sempre demora depois para. parece que, Depois vira conversa, né? sim. Depois fica um negócio mais descontraído. Ó, mas eu vou te falar, lembrando um trabalho que a gente fez juntos, né? Para Stinger Fire, que é cliente nosso até hoje aqui na agência. E o pessoal da Fusion aqui acompanhou aquela produção lá em Sertãozinho. Eu lembro que a gente fez um vídeo institucional, né? Que a gente fez todo o roteiro, né? Longuíssimo. Tinha uns 9 minutos, né? O Tinha, roteiro, né? E a gente achou, na hora que você foi embora, a gente falou: caramba, cara, que diferença, porque o quanto você tinha de experiência para ler o Pra TP ler o e TP. para interpretar o texto, Isso, que você gravou assim, foi numa sentada, né? direta. Eu lembro que a gente até falou assim: ah, não, Chico, grava mais uma só para garantir, né? Eu lembro Que foi de disso. primeira. A gente ficou assim: caramba, cara, que talento. Eu lembro disso. Então, eu sou uma geração de jornalista de TV que foi criada, essa geração foi criada lendo teleprompter, né? Então, a gente adquiriu uma técnica nisso, né? E é muito treino, com muito, né? Sim. Trabalho de fono também é muito importante, né? Para essa fase do. Ainda eu considero para quem é de comunicação de televisão, né? Mesmo, né? Porque a fono de TV ela não trabalha só a sua voz, né? Ela trabalha inclusive o texto, ela analisa seu texto. Olha aqui, ó, o texto que você escreveu, você está tendo dificuldade para respirar em alguns determinados pontos, né? Então faz frase mais curta, tenta fazer isso aqui, né? Intercala. Olha a tua postura, né? A fono te ajuda muito isso. E isso eu tive assim, a graça de ter nas emissoras que eu passei excelentes profissionais de fono, né? Tanto na RBS quanto na Que IPT. legal. Então isso ajuda a formar. Legal. E aí de lá para mais uma emissora Globo, agora por 16 anos. Isso. Aí em 94, né? Eu trabalhei até o início de 94 em Porto Alegre, né? E aí surgiu uma oportunidade aqui, através de uns colegas que já tinham vindo para cá, né? Então tem dois colegas que vieram antes de mim para cá. Um deles se tornou repórter do Fantástico depois, que é o Marcelo Canelas, né? Ele veio de Santa Maria direto, ele não foi nem para Porto Alegre, né? Estavam precisando de repórteres aqui na IPTV e o pessoal da IPTV entrou em contato com Porto Alegre não tinha ninguém disponível, mas indicou, tem um menino lá em Santa Maria que é muito bom, indicaram o Marcelo. Entendi. Marcelo Canelas veio para Santa Maria, né? Isso é muito legal dessa rede, né? Sim, isso aí é um negócio, né? É uma virtude da Rede Globo, né, dessa rede imensa que eles têm, né? De caçar talentos pelo país afora, né? E eu sempre fui um cara que meti muito as caras, assim, né? Eu dei um passo maior que a perna, né? E disse, olha, eu quero experimentar, ver como é que é o mercado de São Paulo, né? E numa época a IPTV ainda é, né, uma empresa incrível, assim, em termos de comunicação. Mas naquela época a TV era soberana, né? A TV aberta era soberana. Não Não disputava com a tinha. internet. E a estrutura da IPTV era um negócio fantástico, né? A IPTV aqui em Ribeirão foi feita a imagem e semelhança de uma emissora da Globo, né? Foi uma das condições para que se fizesse a rede IPTV, né? E eu achei isso muito interessante, né? E vim para cá com essa curiosidade, né? Com essa curiosidade de desbravar novos territórios, né? E me mudei para Ribeirão por indicação desse colega do Marcelo. O outro colega que ainda está em Ribeirão é o Murilo Pinheiro, da revista Revite, também trabalhava na IPTV. E me receberam aqui, assim, com muito carinho, com muito uma rede protetiva, a gente diria hoje, né? E eu comecei aqui também como repórter, né? Logo que eu cheguei em 94. Eu cheguei talvez, não sei se é da sua época, Júnior, um vendaval que teve aqui em 1994, Não não. lembrar. Teve um vendaval, um tornado. 94 eu lembro da Copa do Mundo. Então Ribeirão Preto foi afetada por um tornado muito grande que teve.
né, nesse ano, em 94. E eu vim na antevéspera na véspera desse tornado, eu saí de Santa Maria e vim dirigindo um carro que eu tinha, um Passat. E durante a viagem, conversando com o pessoal de posto de combustível, uma viagem longa, dá 2 dias de viagem, o pessoal falava, me perguntando: onde é que você vai? Eu vou para Ribeirão Preto. Então, ih, a cidade está destruída. Tipo, ah, é? E eu pensei, é exagero, né? Os caras estão exagerando um pouco. Quando eu cheguei aqui, realmente entrei na cidade em maio foi em 14 de maio de 94. A cidade estava de ponta cabeça, assim, né? Com aquelas coberturas de posto de combustível revirada, coisa e tal. E eu cheguei já meio no olho do furacão, assim, para fazer as reportagens da destruição e da recuperação. A torre da IPTV tombou com esse vendaval. Por sorte, eles estavam acabando de construir uma nova torre. Entendi. E aí essa torre ficou pronta em 2 dias e já retomaram as transmissões normais e me mandaram Chegou a fazer. ficar fora do ar ali, Ficou fora do ar. replicando a rede principal? A rede principal. E aí me mandaram fazer uma entrada ao vivo no dia que retomou, não sei se foi 1 ou 2 dias, eu não me recordo. Ficou um pouquinho Sim. tempo. Ó, você vai ter que subir na torre para fazer uma entrada ao vivo de lá para São Paulo. O Bom Dia São Paulo, que era apresentado pelo Carlos Tramontina na época, né? Ah, beleza, vamos lá, né? Naquela empolgação da juventude, né? Subimos 50 metros naquela torre lá, né? Com equipamento pesado da época, né? E fui lá e recebi o retorno lá da editora-chefe. Vai, entra. Entrei, fiz um ao vivo, né? Para mim, aquilo ali não tinha um grande impacto, né? Mas eu cheguei na redação, estava em festa. Que fantástica, sua entrada ao vivo foi perfeita. Eu digo, o que que eu fiz? Você subiu na torre, entrou ao vivo de lá. Eu digo, ah, obrigado, mas eu, né, cumpri o meu dever ali, né? Então essa foi a minha chegada Entendi. em Ribeirão Preto, né? Bacana. E logo, Júnior, fiz reportagem, fiz esporte aqui também, fiz um pouco de Globo Esporte, mas isso foi. Eu cheguei em maio. Lá para agosto, setembro de 94, eu já passei a apresentar o Jornal Regional da Noite, Tá. que era apresentado por uma figura fantástica que se chamava o Mir Guimarães. O Mir Guimarães talvez as pessoas conheçam hoje, que faz aquela voz do Magazine Luiza, né, que ele faz "Mas só amanhã", né. Só amanhã mesmo. E é o Mirão. Então, por que que eu substituí o Mirão? Que o Mirão, ele não era jornalista. Para mim, um baita de um apresentador, era uma figura clássica, assim, um vozeirão. Mas a Rede Globo estava passando por um momento em que ela queria jornalistas apresentando o telejornal. O jornalista ter o domínio da notícia para apresentar. E eu virei apresentador nessa virada de chave aí da Rede Globo e de suas afiliadas, né? Então eu entrei no lugar do Umir, fiquei muito chateado porque ele teve que abandonar ali, mas ao mesmo tempo empolgadíssimo com o desafio de apresentar um telejornal, né? E ali eu fiquei por 16 anos, né? Entendi. Apresentando. Ô Chico, e qual que é a dinâmica da montagem de um jornal diário, assim? Deve É ser uma loucura, né? É uma loucura, né, Júnior? As pessoas não têm essa dimensão, né? E essa era uma pergunta recorrente na rua para mim, assim, né? Você chega lá só para apresentar? Eu digo, não, tem que chegar 8 horas antes, né? Porque passa pela reunião de pauta para aquele telejornal especificamente, né? Da noite, por exemplo. Você começa com uma reunião de pauta ao meio-dia. Definir o que cada equipe vai fazer, quais são as entradas ao vivo, os entrevistados, né? E o apresentador, ao mesmo tempo, é um editor, né? Você tem que ir para uma ilha de edição, editor de texto, né? Para ou fazer o texto para uma imagem que chegou, né? De um acidente, alguma coisa, você senta e começa a preparar esse texto. Ou então para pegar a reportagem da rua, do repórter que trouxe da rua, né? Aí já mais para o meio da tarde, o repórter chega com o material, você descarrega na ilha de edição, assiste, faz uma decupagem, né? Tira os trechos principais, né? E depois você chama o editor de imagens para montar com você se esse tiver que fazer material. off, já faz ali. Isso, tiver que fazer o off. E dependendo do dia, você, além daquelas primeiras imagens que você fez o texto, você tem que editar
2 ou 3 reportagens dessas para um jornal como esse da IPTV. E aí, meia hora antes, 40 minutos antes, você prepara para mudar a chave e ser o apresentador, né? Você vai pro camarim, né? Põe o terno, a É, gravata, faz entendi, uma maquiagem, dá um jeito no entendi. cabelo e vai ler o TP. Pois é. Então aí você falou, aí contradiz aqui, né? Não é o leitor TP, o TP é o final do É uma negócio, né? brincadeira que eu Eu faço, né? sei, Porque assim, tem o glamour, né? O Júnior, eu tive a felicidade de trabalhar na IPTV, em TV, em televisão, né? Uhum. Numa época em que a TV era o grande veículo de comunicação. Depois a gente até pode falar um pouco sobre essa comparação que a gente tem hoje, né? Então, era uma referência para as pessoas, né? As pessoas sentavam na frente da TV naquele horário para assistir o telejornal, né? Então, eu tive essa felicidade de trabalhar nessa época, né? E criar uma memória que é muito forte no Sim. imaginário das pessoas, né? Até hoje eu encontro muita gente que lembra ou que fala assim: ah, cresci assistindo você, né? Ou meu pai, a minha avó gostava muito de ver, né? Porque era o grande veículo, né, de comunicação da época, né? Ah, eu acredito que tem um impacto absurdo ainda, mas é Tem, aquela divisão. né? E uma coisa que eu falo, inclusive quando eu vou conversar com alguns empresários, algumas pessoas, né, que hoje está, inclusive, uma tendência que o empresário começa a tomar a frente Sim, da imagem da empresa, né, que ele uhum, chama CEO Creator agora, ele vira exatamente. um influencer da marca e tal. E eu sempre falo isso, quem trabalha com público, vai 35 mais, 30 mais, nem é, é, o poder de você aparecer em vídeo para as pessoas ainda vem com esse residual de quem não nasceu na época da internet, Uhum, né? Que estava acostumado em você ver pessoas em movimento na tela, era jornalistas, sim, artistas, eram uhum, políticos, atletas, né? Então, você sentiu isso, a credibilidade que a sua imagem tem pelo sim, fato de você estar tantos anos sim, na tela, né? sem dúvida. Então, às vezes a gente usa isso ainda a favor. Ó, você É, tem um público um pouco mais velho que você precisa atingir, é, faz conteúdo em vídeo que isso é. vai transmitir uma É, autoridade para as pessoas, né? ainda é muito forte, é impressionante assim como foi um momento assim da comunicação tão forte que deixa uma imagem residual até hoje, assim, Sim, muito forte, né? Muito forte. legal. E aqui na IPTV, você você trabalhou, você Não, você começou como reportagem, depois você foi para para apresentação. apresentação, eu vou servir um pouquinho Claro, d'água, água tranquilo. aqui, que essa taça aqui é maravilhosa aqui do podcast. Hein? Pois é, então. Hum. Eu apresentava, eu comecei como repórter, passei para apresentação, mas durante esse período todo que eu apresentei, eu saía eventualmente para fazer alguns projetos especiais, que é como a gente chamava, né? E esses projetos especiais também são fruto dessa época em que a televisão era um veículo muito estruturado, muito forte, né? Eu fiz, por exemplo, um projeto especial que chamava Caminho da Roça, Sim. não o Caminhos. Uhum. A partir desse programa virou o programa Caminhos da Roça. Que era a ideia do criador desse projeto, que era o jornalista João Garcia, uma mente brilhante, que ele gostava muito da cultura caipira, Uhum. de valorizar a nossa cultura, né? E ele já tinha feito um projeto especial antes da minha chegada aqui que mostrava a subida dos peixes, a Piracema, né? E numa época que você não tinha equipamentos, né, apropriados para botar embaixo d'água, ele bolava lá uns cases, botava e mostrava os peixes subindo. Então ele tinha essas ideias mirabolantes. Ele disse: "Ah, vamos mostrar a origem do caipira." Tá, mas, né, o que a gente vai fazer? Ah, vou rodar o interior de São Paulo, interior de Minas, Goiás, coisa e tal, para mostrar quem é esse caipira brasileiro, né? E aí a gente rodou 3 meses o interior do Brasil, né? Acompanhamos tropa, né, levando gado em Goiás, carro de boi em Minas, mutirão, não sei aonde, né? Tudo mostrando essa cultura caipira, né? Ficou um material muito rico, né? Foi muito tempo de produção. Entendi. E aí a ideia era vender para o Globo Repórter, né? Mas a gente precisava de um gancho, de algo que fizesse o pessoal do Globo Repórter se interessar por aquele programa que era
né, falar do caipira, né, um negócio lá para o Rio de Janeiro um pouco fora Vai ter do tanta que é, tração dessa. exatamente. E aí isso foi em 1996, estava tendo a Olimpíada de Atlanta nos Estados Unidos, e o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um presidente muito inteligente, muito culto, né? Mas às vezes ele se exaltava e falava coisas que eram polêmicas. E ele disse numa declaração, a reação a uma decisão que ele tinha tomado, que o povo brasileiro era muito caipira. Aí pronto, vocês pegaram, ó, o presidente falou que o povo é caipira, né? Tá aí o gancho para usar o material lá de Ribeirão, né? Vocês não estão com um projeto aí sobre caipira, né? Sim. Então tá pronto aqui, depois e tal. Não, então vamos ver esse material aí, né? Aí a gente foi lá para o Rio, fizemos a edição lá do Caminho da Roça, e a abertura do Globo Repórter era assim, né? Essa semana o presidente, o Sérgio Chapelin, o presidente Fernando Henrique disse que nós, brasileiros, somos caipiras. Mas afinal, quem é o caipira? Né? Aí chamou a reportagem. Pô, Então eu tive essa felicidade também, Júnior, de poder participar de projetos especiais paralelos à minha história como apresentador, né? Fiz um projeto do Caipira, fiz um sobre Portinari também, fiz um projeto sobre viola, né? Que volta e meia aparece aí no YouTube. Nesse projeto sobre viola, a gente ouviu a viúva do Tião Carreiro, né? Que é o ídolo e- máximo dos violeiros, né? E a gente recuperou algumas imagens do Tião Carreiro e destacamos nesse trecho do programa em que a gente abordava Tião Carreiro a difícil relação que ele tinha com o parceiro que era o Pardinho, né? Tião Uhum. Carreiro e Pardinho. Então eu contava nesse trecho da reportagem que o Tião Carreiro não falava com o Pardinho. Então, É mesmo? tinha umas imagens de VHS que mostravam eles numa festa, cada um para um lado, assim, né? Só juntava no palco. Só juntava no palco e era aquela maravilha. Então a reportagem contava esses bastidores de Tião Carreiro e Pardinho. Volta e meia aparece para mim no YouTube o recorte desse programa que eu fiz com a história do Tião Carreiro, né? E aí aconteceu uma situação engraçada essas semanas para trás aí. Apareceu isso e um monte de comentários sobre Tião Carreiro, coisa e tal, né? Ah, o ídolo maior, se separaram, brigavam, porque todo mundo dando uma versão de por que eles brigavam. Lá pelas tantas, alguém comentou assim: quem fez a reportagem é Chico Ferreira Oficial, botou lá meu Instagram, né? E aí eu agradeci ali, coisa e tal, parará. E passou uma semana e apareceu de novo para mim, né? E com um outro comentário assim, né? E pensar que quase todos aí já estão mortos. E alguém escreveu: não, o Chico Ferreira não, tá vivo. Aí eu comentei, Responde aí. eu falei, graças a Deus. Ô, Chico, mas É. as pessoas não têm ideia o trabalho que dá contar a história, né? Não, não tem. Na hora que você É. fala, senta, às vezes uma reportagem ali de 3 a 5 Não. minutos, às vezes é um É um trabalho muito grande, é um trabalho muito grande de produção, de execução, equipamento de é uma coisa. edição, o equipamento dá pau, você tem problemas de logística, de agenda, às vezes chega lá e não dá certo a agenda. A gente aqui já teve um, agora a gente pode falar, né? Agora que o outro, o pessoal aceitou regravar, já foi pro ar, tão feliz da vida, mas a gente teve um episódio aqui que a gente gravou tudo perfeito, no outro dia foi editar, Tinha nada. arquivo corrompido, já era. Essa é a pior tragédia da Nossa, produção. Essa é a pior tragédia. acontece, né? Não é fácil não. Aí cria redundância, mas É, não tem jeito, faz parte. Mas vamos lá. O que você sente falta dessa época de estar em campo, assim, como jornalista? Hoje você está numa posição mais de gestão, né? eu migrei um pouco para a gestão. Eu sinto muita falta da apresentação, Júnior, assim, de um telejornal, né, Tá. de trazer as notícias ali formatadas, né, apuradas, né, e com Do ao vivo. do ao vivo, de botar aquele telejornal ao vivo, né. Eu sinto muita falta disso. Eu gostaria, acho que ainda tenho um pouco de fôlego, e se Poxa, fosse tem. possível
O que que acontece, né? A estrutura das emissoras hoje é diferente da época que eu trabalhei, né? Então não sei se hoje a gente teria uma estrutura para a gente fazer esse telejornal que eu sinto falta. Uhum, Mas eu sinto falta disso, né? entendi. Sinto falta de estar ali naquele compromisso diário, né? Porque ao mesmo tempo que você fala para muita gente, você é um solitário no estúdio, né? Você está ali, você, o cinegrafista, e quando você entra para o telejornal, tá o teleprompter rodando, o editor-chefe falando no seu ponto, Uhum. e ali é um momento que você tem que criar uma ligação muito grande com quem está te assistindo, ao mesmo tempo não deixar isso te perturbar, te distrair, né? Então é um momento meio mágico, assim, de comunicação, né? De você falar para as pessoas, Deve tá ser uma sozinho. adrenalina interessante, né? Você aprende a controlar, né? Mas sempre tem que ter aquele senso de que, olha, você está falando para muita gente, isso aí, Hum, né? Se concentra, né? Não pode ficar nervoso, mas também não pode relaxar demais, né? entendi. Não pode relaxar demais. Que legal. É. Vamos lá, agora vamos falar de 2010, chegando na Rede Na Record. Record, né? Na Record. Estamos chegando, né? 2010. Fechou. Como foi essa 2010. mudança de casa? A Record, ela estava com um projeto de expansão aqui no interior do estado e queria sediar aqui em Ribeirão Preto, né? Estava Uhum. construindo um prédio muito grande que era o caminho de casa. Saía da IPTV e passava na frente do prédio da Record e eu ficava olhando, ó, a Record tá crescendo, né? E eh, em 2010, eu e a Flávia, que é minha esposa, nós dois trabalhávamos na IPTV, ela apresentando ao meio-dia, eu à noite, né? Fomos procurados pelo pessoal da Record, né? Por uma proposta de juntar o casal num telejornal e, ao mesmo tempo, tocar o departamento de jornalismo, né? Eh, Gerenciar, ser o chefe de Sim. jornalismo, né? E, como eu te disse lá atrás, eu fui muito arrojado, assim, nunca tive muito medo de dar um passo, assim, mesmo sem saber exatamente quais seriam as consequências, né? E falei: "Flávia, é hora de mudar". E aquilo, eu tinha certeza absoluta, né, mas a Flávia teve muitas dúvidas e a família teve muitas dúvidas também se a gente estava dando o passo certo, Uhum. e isso depois persistiu por um bom tempo com o público que se acostumou a nos assistir na IPTV, querendo saber por que que a gente tinha migrado, né, pra Record, né. Então foi uma mudança para nós, profissional e pessoal, muito grande, né, porque a gente vinha da maior emissora, da mais bem Não, que se estruturada. contar a marca Globo veio desde o Sim, começo da carreira. desde o começo da carreira, né, a primeira vez que eu estava trocando de emissora, né. E a gente aceitou o desafio, né, aceitamos o desafio de ir para a Record, né, com esse upgrade, com essa mudança na carreira que não era mais ser só o jornalista, era ser o administrador e tudo o que implica em ser um chefe de jornalismo, porque você não lida só com o jornalismo, você tem que lidar com o RH, com o administrativo, com o operacional, né, então você é realmente um gestor ali dentro de um departamento, né. E para mim esse foi um desafio fantástico, eu fiquei fascinado com a possibilidade de aprender, Entendi. né, como gerir um departamento, né, e aprendi muito, aprendi muito. Mas a mudança foi muito questionada na época, né, assim, pelos amigos, pelo público, né. "Por que que vocês", né, "Pô, eu assistia Pô, EPTV", vem né. comigo. É, e a gente chegou ali com de uma emissora muito estruturada por uma muito precária. Na época, a Record tinha uma estrutura muito bem diferente de hoje, que hoje já está Sim. muito bem estruturada. E se ajudou esse processo. É um orgulho muito grande que eu tenho, o nosso, meu e da Flávia, a estruturar o jornalismo da Record, a dar padrão, a trazer a nossa experiência da Rede Globo ali para a feitura de um jornal, de um processo, né, de feitura de um jornal, né, de como as coisas têm que ser, né, todas, caminhar por caixas até chegar ao produto final, né, e a gente conseguiu isso com muita luta, com muito esforço, né, de trazer essa experiência da IPTV para jornalismo diário da Record. E eu acho que a gente conseguiu isso E em esse foi um movimento que diversos, jornalistas fizeram, né, de estar na Globo
e ir para outras emissoras. Hoje a Sim, gente a sim, Globo, sim. querendo ou não, ela deu É, esse padrão do sim, jornalismo. sim. Ela Ela man contribuiu muito, né, né? é uma Contribuiu escola muito muito grande. para formar, né? Só que nós, no nosso caso, não só como jornalistas, né? A gente teve que estruturar um departamento ali, né? E esse foi o grande desafio e a grande gratificação, né? O grande retorno, Legal. né? 13 anos, né? Pois 13 é. anos. E na Record, conta um caso aí pra gente, um momento marcante aí. Pode ser do lado gestor, não precisa ser do lado notícia. Na Record, os desafios eram constantes, né? Mas, do ponto de vista jornalístico, a gente estava brigando muito, assim, para ter uma credibilidade jornalística, sabe? E isso é muito difícil de conseguir, porque você precisa todo dia dizer para as pessoas: olha, acredita no que eu estou dizendo, acredita no que eu estou dizendo, acredita, porque a informação está checada. Uhum. E a gente teve aqui o caso do menino Joaquim, né, que foi morto pelo padrasto dele, o Guilherme Longo, né? E Eu lembro com disso. a conivência lá da mãe do menino, né? E esse caso foi de repercussão nacional, né? Porque a Record estava lá no dia que o menino sumiu, né? E logo de cara já foi uma notícia que causou muito impacto, né? Porque o pai disse no dia em que o menino sumiu, ao vivo para a Record, para nossa reportagem, que não sabia o que tinha acontecido, e o caso ganhou repercussão nacional porque na época tinha o Cidade Alerta comandado pelo Marcelo Rezende, né, Uhum. que marcou uma época no Cidade Alerta. Mandou equipe para cá, São Paulo. Aí o Cidade Alerta começou a dar destaque para esse caso, a Rede Globo também mandou equipe para Ribeirão para cobrir o caso do menino Joaquim. E era uma disputa grande com a IPTV lá, especialmente toda a imprensa queria ter alguma exclusividade nesse caso, né? Mas nós brigando ali com o nosso, vamos chamar de alvo, né, que era a IPTV, que era a nossa antiga casa, igual a gente tem que Sim, sim. Principal concorrente, vamos dizer assim. principal concorrente, né? E nessa cobertura toda, que demorou meses, nós tivemos um momento em que uma produtora, uma pauteira lá da Record, chegou e me disse assim: chefe, eu consegui o contato do Guilherme, o Guilherme Longo. Eu falei: ah, é? E posso seguir mantendo contato com ele para ver? Ué, pode, né? E ela se aproximou dele, trocava mensagens de WhatsApp com o Guilherme Longo, com o assassino, e ela dizia assim: eu acho que nós vamos conseguir uma entrevista com esse cara. E foi assim, até que uma madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas, sei lá, tocou meu telefone, era a produtora, a Juliana. Juliana dizendo: chefe, ele quer dar entrevista agora. Eu digo: não, mas agora não tem condições, a gente tem que pegar uma câmera, alguma coisa assim. Mas e aí, o que que é o negócio? Não, ele quer marcar comigo aqui num posto de combustível, coisa e tal. Então vamos correr, vamos atrás de equipamento portátil, coisa e tal. E aí conseguimos, assim, antes tipo 7 horas da manhã, a gente já tinha conseguido montar rapidamente uma estrutura para gravar com ele, né, enquanto ela estava mantendo o contato, né, para não perder aquela oportunidade do Guilherme Longo falar com a gente. E entre 7 e 8 horas da manhã, ela falou para ele: ó, então vamos gravar, estou com o equipamento aqui. Você quer gravar mesmo? Não, quero gravar com você, quero dizer. Então vamos. Então o Guilherme falava para ela assim: me encontra em tal posto. E ela me passava: olha, ele está dizendo para eu encontrar. Eu falei: Juliana, você está segura? Você tem certeza que você quer ir? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu te mandar encontrar esse cara aí. Não, chefe, tô segura, coisa e tal. Chegou lá no posto, não estava o Guilherme. Aí, chefe, ele não está aqui, mas me mandou mensagem diz que está em outro lugar. E aí foi dando uma certa tensão, né? Uhum. Juliana, você está segura? Tá, né? Você acha que vai dar certo? Tipo, não, vai dar certo, chefe, não sei o quê. E ela tinha que ir sozinha. Sozinha, porque era a exigência dele. Só vai você, né? E ela ganhou a confiança dele, Entende? né? Só vai você. E aí a terceira vez, aí complicou porque ele disse assim: ó, eu vou te esperar
num motel, num quarto de motel. Entendi. Aí ela ficou assustada e me ligou e me perguntou. Falei: "Juliana, como é que você vai entrar num quarto de motel com esse cara aí que é suspeito de ter matado o enteado, né?" Ela falou assim: "Não, mas eu vou. Você tem certeza? Você quer que eu mobilize alguém da polícia, alguma coisa?" "Não, senão pode ser que ele." Aí ela foi e chegou nesse motel onde ele estava esperando ela já. Tinha varado a noite o Guilherme, né, e ela também, porque manteve contato com ele, né. Aham. E a Juliana chegou na porta do motel: "Chefe, tem uma moto aqui no quarto, 2 capacetes." Puxa vida, e agora? O que que tá lá dentro? "Bate aí, agora que você tá aí, vê o que que tem aí." Aí ela disse: "Não, tá só o Guilherme aqui." Mandou. "Tá, mas ele vai gravar aí dentro?" "É, ele quer gravar aqui." Aí ela foi lá e montou o equipamento ali, uma camerazinha pequena, coisa e tal, né, ficou um enquadramento não muito bom, mas gravou 40 minutos de conversa com ele. O quarto já tinha latinha de cerveja, ele tinha fumado muito, ele devia estar sob o efeito de alguma droga, e gravou, e a hora que terminou ela saiu e falou assim: "Ele confessou, ele disse como matou o menino Joaquim." Ah, não. Falei: "Meu Deus, então você tem uma confissão?" "É, tem uma confissão, mas a gente tem que ver se é", porque às vezes você imagina que ele confessou, ele não confessou. Não, ele confessou. Aí ele trouxe o material e a gente assistiu, e foi muito duro assistir, né, porque ele estava contando friamente como tinha, matado com um mata-leão o menino, assim, né, e que o menino desfaleceu, uma coisa duríssima de ouvir, E né. ele estava num frio, assim? Frio, 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 frio. O olhar dele me lembra muito o olhar de tubarão, assim, aquele olhar meio um olho meio parado num ponto, assim, né. E e a gente assistiu aquela coisa e decupou as partes, ponto que estava ali que ele dizia tudo isso. Puxa vida, e agora? Até então, tinha todo um processo montado pelo Ministério Público dele que teria matado o menino com uma alta dosagem de insulina, né, porque o menino era diabético, É. e ele tinha ciúmes do menino com a mãe, coisa e tal, e que ele teria pesquisado em farmácias e coisa e tal, e essa era a versão do Ministério Público. Só que, já se sabia que tinha uma dificuldade muito grande de provar isso, porque a insulina some, enfim, não tinha como comprovar que estava no corpo do menino. E ele estava dando ali uma outra versão, que ele matou o menino asfixiado, né. E aí eu disse, como chefe de jornalismo: "O que que eu faço agora? Eu vou chamar as autoridades para dizer que eu tenho isso e ao mesmo tempo eu tenho que comunicar a São Paulo." Domingo Espetacular, Cidade Alerta, pela cobertura. E aí a gente chamou o promotor do caso na época, mostramos para ele, disse: "Olha, a gente tem esse material, a gente vai divulgar e queria." Mas talvez por uma defesa do processo que ele do processo que ele tinha montado em cima da história da insulina, ele não comprou a ideia, não quis usar aquele vídeo como prova. O delegado da época, o regional, a gente chamou também, mostrou, a gente se cercou de uma série de cuidados para que aquilo ali não fosse. Também não comprou a ideia, porque a Polícia Civil que fez o inquérito, que embasou o processo do Ministério Público, também ia na linha da insulina, o delegado, na época, montou essa linha. Então nós tínhamos ali uma confissão de um crime que a gente ia divulgar no Domingo Espetacular, mas que as autoridades não estavam comprando como se fosse uma peça fundamental no processo para dizer que o Pois cara é. realmente matou a criança, né. Mas a gente fez, divulgamos, fizemos, na época, eh, a reportagem, Domingo Espetacular, Jornal da Record, Rede Nacional, coisa e tal. E a partir daí a gente teve algumas situações, assim, uma muito difícil, né, porque nós tivemos dentro do meio jornalístico, preconceito e desconfiança de que a produtora tivesse tido um relacionamento com o Guilherme para Entendi. conseguir Por conta do local. por conta do local, né. Então existia esse burburinho, assim, né, nos bastidores, né, e isso nos deixou muito chateado, porque eu acompanhei como chefe, né, cada etapa
negociação. Antes dela entrar, depois que ela saiu, você tá Então, a gente cumpriu o nosso dever de informar, mas ao mesmo tempo lidamos com essa, desconfiança do meio jornalístico, né, em vez de privilegiar a notícia que a gente estava dando para esclarecer um crime, as pessoas se ativeram, boa parte, numa visão machista de que a menina Pô, eu já estava aqui pensando, cara, é, que às vezes um repórter se é, se propõe a fazer para exatamente, descobrir o que exatamente. Ela correu risco, né, pra ela caramba. correu muito risco, né. Então, depois disso o Guilherme negou, acabou fugindo, porque ele tinha essa entrevista foi feita depois que ele saiu de uma Pois é, prisão. e vocês tiveram o cuidado de alertar, né, É, porque alertamos, pra alertamos todo mundo. pra não Bom, deixar ele ir, né. eu vou encurtar, no julgamento, quando ele foi a júri popular, né, o juiz exibiu parte do vídeo, né, o que de certa maneira, embora a versão da promotoria fosse de alta dosagem de insulina, o vídeo exibido ali naquele momento, de certa forma, colaborou para que o júri popular tivesse certeza de que ele realmente tinha matado o Entendi. menino. Então, esses momentos em que o jornalismo cumpre a sua função são muito gratificantes. Esse talvez tenha sido na Record o E melhor, baita o momento baita momento mais baita interessante. trabalho. Apesar de trágico, né, Sim, sim, sim. mas normalmente o jornalismo tem, Lida com isso, né, é o é, nosso a nossa matéria-prima, né. sim, É. legal, muito bacana. E da Record, Chico, você foi pra Tati, mantendo esse olhar executivo também, né? Aí com essa bagagem que eu trouxe da gestão ali do departamento de jornalismo, né, eu recebi um convite para administrar o grupo Tati de comunicação, né. E fiquei por um curto período ali, mas que também foi muito gratificante para mim, porque também era uma nova experiência ali, não era só do jornalismo, eu era o diretor do grupo todo de comunicação, que inclui a TV Tati, que inclui, na época a Rádio 79, a Rádio Difusora FM, a Rádio Nova Brasil, Portal, né. Então, esse guarda-chuva todo aí, eu tive que tomar conta aí durante um período, né. E foi uma experiência muito, muito, E muito dali já foi interessante. gancho para você ir pra Nova Brasil, certo? Dali eu já comecei a migrar, né, enquanto eu estava de gestor ali, eu já comecei o meu trabalho como âncora do jornal Nova Brasil, né. E fiquei um ano só, foi pouco tempo, que era o compromisso que a gente tinha acertado ali, né, porque é uma carga muito pesada mesmo ali, né. E eu resolvi, dar um tempo para me dedicar àquilo que eu mais gosto, que é o jornalismo, porque eu Hum, estava, numa experiência muito bacana de gestão, mas estava sentindo muita falta desse compromisso diário sim. do jornalismo, que é o que eu faço hoje, que é o jornal Nova Brasil Ribeirão Preto. É um jornal muito curto, meia hora, 7h30, mas que me dá muito prazer e muita alegria de fazer, né, pelo retorno que o rádio, o veículo rádio tem ainda hoje, né. As pessoas têm uma comunicação, digo, quente com o rádio, é Sim. de envolvimento, né. É diferente um pouco da TV, que é um distanciamento, as pessoas só assistem. Rádio, as pessoas querem participar, estão conversando, estão te ouvindo, né, isso é Sim. muito legal. E tem bastante interação normalmente a rádio Muita, regional, muita de interação. ligar e De participar. mensagem, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica que chegou para. Qual que é a principal diferença, assim, agora falando mais questão técnica de você apresentar, que preocupações que você tem diferente, às vezes, de apresentar um programa de rádio para um programa de TV? Bem, bem, bem diferente, né, porque você imagina, embora tenha transmissão pelo YouTube, né, as pessoas estão ligadas só na sua descrição, né, você não tem o apoio de uma reportagem com imagens, né, eh, não tem aquele formato, né, as pessoas quando olham a televisão elas têm um formato, né, de telejornal, assim. Agora imagino que o apresentador vai chamar uma outra reportagem dessa maneira, né. E o rádio ele tem muito do improviso, né, muito de eu estou lendo uma notícia, mas de repente eu posso ali inserir um comentário, né, uma coisa mais pessoal, ou posso dar a participação do ouvinte, coisa que eu não fazia na Entendi. TV, né. Então é muito mais envolvente, né. Mas são 2 experiências que eu gosto muito. Internet, Chico, que você tem feito aí para A internet eu sou um cara que não tenho muita intimidade, né, deveria ter, né, um meia culpa, assim, eu acho que hoje nenhum comunicador vive sem, esse trabalho nas redes sociais, né,
Eu procuro manter um pouquinho do que eu faço ali repercutindo nas redes sociais, mas a minha rede é pequena, né. Entendi. Eu gostaria de fazer bem mais, né. Mas para fazer um trabalho de rede social como eu imagino que deve ser, e o que eu imagino é transportar um pouquinho da TV Pra rede. para a minha rede social, né, mas isso demanda trabalho, porque são Sim, mini reportagens, né. sim. Eu não me acostumei ainda com a ideia de registrar a todo momento aquilo que eu estou fazendo. Eu sempre penso mais que eu acrescentaria na minha rede social se fosse uma mini reportagem. É isso que eu E às estou vezes um pouco de planejando. bastidor, um Um pouco pouco de bastidor, exatamente, exatamente. acredito que seja um bom gancho aí para começar Exatamente. pelo menos aí. É, mas é um momento muito interessante, né, Júnior, dessa situação que a gente está vivendo de rede social, de internet e das plataformas tradicionais, né, de televisão. Porque eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, o que as pessoas falam, né? Não assisto mais TV, né? Esse é um discurso Sim, tem muita gente. mais comum. Mas tem um fenômeno aí de audiência que contradiz isso, né? Que eu atribuo à desigualdade do nosso país social, que a TV ainda é a principal fonte de informação para 70, 80% da população, né? Sim. E na Record eu recebia diariamente a audiência, que é medida em São Paulo, que é o parâmetro para o país inteiro, e ali estava a TV aberta ainda com uma audiência bem maior do que a TV fechada somada, todos os canais, bem maior ainda que o streaming, né? Uhum. Eu fiquei muito impressionado com a entrevista da CEO da Globoplay, que eu não me recordo o nome, ela vem de uma outra grande corporação, comemorando os 10 anos da Globoplay. Primeiro ano de lucro, agora, no Sim. 10º É. ano, né? E qual era o discurso? Ela disse assim: as pessoas querem ver no streaming aquilo que elas se acostumaram a ver na TV, querem ver o Brasil no streaming, né? E muita gente assina o streaming para ver a própria Rede Globo, a própria Sim, TV sim, sim, aberta, sim. né? Então, o que está Pra acontecendo, conseguir né? ver no celular. É, Eu acredito que o é, grande mérito, assim, do streaming é o fato de você ver o que você quer na hora que você quer, sim, né. Mas você vê, é interessante, eu assino e eu gosto, eu vejo muito conteúdo por streaming, mas eu vejo muito, por exemplo, tênis, que eu adoro, né. Então o streaming te dá um acesso a um campeonato que às vezes a transmissão aqui não tem, aqui no Brasil não tá passando, né, exatamente. então, Te dá uma globalizou super né, você não tá oportunidade. mais É. limitado à Não, de regionalidade. maneira nenhuma. Mas o que eu quero dizer é isso, né, que embora, o streaming traga essa gama de possibilidades para a gente, ainda em relação ao todo do Brasil, né, em termos de Não, comunicação, Netflix, que é a maior plataforma, é 4 ponto alguma coisa de audiência. Globoplay, que vem em segundo, é 1,3, entendi. diante de um cenário que é 16 pontos da Rede Globo, Eu acredito que hoje 10 o da o maior Record, canal online é o 7. YouTube, né? Ainda é bem menor. Entendi, O YouTube está dando 6 pontos. entendi. Nessa medição diária que aponta o que é assistido de vídeo em Certo, dia, tomando como base a Grande São Paulo, né. tá. Então é isso, Netflix 4,1, Globoplay 1 ponto alguma coisa, YouTube 6 ponto alguma coisa, depois vem as TVs abertas, a SBT com 3, 4 pontos, a Record com 7, Rede Mas Globo com então 16. isso bate com que eu tenho até uma pesquisa do YouTube aqui, que até fui num evento lá que foi apresentado, eh, é que quando você soma os canais, aí muda de figura, né, mas isolado hoje o maior canal de vídeo do Brasil é o YouTube. É o YouTube. É uma loucura É uma também, né. loucura. Vamos Mas ver se tem muito muita eu mesmo acesso muito o YouTube para ver TV ao vivo, ele é muito né, utilizado então às para vezes: "Ah, eu isso. quero ver Jovem Pan ao vivo", Isso, eu isso. vou lá e É. plugo online, né. Então a gente tem essa mescla hoje, né. Sim, Mas ainda a TV aberta, né, eu acho que é inexorável, não tem como voltar a isso, né, essas outras plataformas vieram para ficar, não sim, tem jeito, né. Mas ainda no Brasil, por uma tradição da gente ter um modelo único de televisão aberta, de produção de conteúdo que é gratuito, né.
Não tem nos outros países, né? Nos Estados Unidos sempre foi TV a cabo. Na Europa, mesmo que seja uma TV aberta, pública, você tem que pagar algum percentual Entendi. para ter acesso. Aqui não, a gente se acostumou a ter uma produção de novelas que são caríssimas, que chega de graça, né? E essa novela retroalimenta as redes sociais, né? As pessoas comentam o Vale Tudo ali, né? Comentam os 10 Mandamentos ali, Sim. comentam a Fazenda ali, comentam o Big Brother ali, Pois é. né? Comentam a saída do Isso é Bonner ver ali, isso né? é verdade. Então a TV serve como alimento Combustível. para o combustível para as redes É sociais. verdade. Que a gente tem esse modelo que é único no Brasil, né? Criação de conteúdo gratuito. E, Já cara, já que a gente está falando de internet, e dessa mudança, né, como que você vê um desafio para o jornalismo, né, num nessa mudança de antes a gente tinha basicamente toda a informação vinha desses canais, né, uhum, uhum, seja impresso, seja no rádio, seja na TV, uhum. e hoje essa disputa, e que a gente nem sabe o que a gente está acessando, É, se é fato, se não é. é a grande questão, Júnior. Você tocou na grande questão ainda que é o jornalismo profissional, né? Para fazer um jornal como o Jornal Nacional, eu não tenho ideia de quantos profissionais estão envolvidos ali. Eu que sou jornalista não tenho ideia, mas é muita gente apurando a notícia, formatando a notícia para dar uma. Você pode discordar da linha editorial, né? Às vezes isso acontece, né? Porque é uma empresa privada, a Rede Globo, né? Ela pode, em determinado momento, dar a opinião dela sobre determinado assunto político ou mercadológico, né? E será Mas na que maior parte do tempo é uma informação checada, com sim, sim. credibilidade, né? Ao contrário do que nos chega na rede social. E se Muitas vezes a informação chega antes na rede tá. social para a gente. Você tem a informação de um acidente, de uma coisa ali que aconteceu, de um factual, mas a certificação disso vai estar depois Tá. na plataforma É, tradicional, e né? eu vejo uma complexidade muito grande, porque assim, vamos dizer assim, eu acho que o maior questionamento, vamos dizer assim, que o público tem em relação à TV é, às vezes, posicionamento oculto em relação É, a relação à política, né. Só que no exato. Brasil, com um país com tantos partidos que cada hora está numa situação, hoje ainda a gente está mais É. polarizado, né, mas nos Estados Unidos a gente tem as TVs se posicionando, né, canais de Sim, um lado, sim, canais de outro. sim. Aqui já é mais difícil isso, né. É mais difícil até pela nossa legislação, né, porque a TV aberta aqui é uma concessão, né, Tem tipo isso. tipo uma concessionária de rodovia, você tem direito de trabalhar, então você tem um compromisso público, não é uma empresa, no mercado totalmente privado, como é o norte-americano, Entendi. que a Fox, né, não tem nenhum compromisso com o governo, Sim. então ela pode assumir uma postura de apoiar o presidente Trump, né, a outra pode apoiar os democratas, né, Sim. abertamente, né. Isso, pode ser feito nos jornais impressos, por exemplo, que não são concessões, né, então o jornal pode, mas a gente não tem essa tradição aqui no Brasil, né, Sim. na Inglaterra tem, né, tal jornal é de direita, tal jornal é claramente surgiram algumas manifestações assim nas TVs fechadas, né, Jovem Pan News, por É exemplo, isso que né, eu ia até citar, ela sofre direto ameaça. sofre ameaça de ter. Então tem esse componente aí de Isso explica legislação, muita coisa. explica muita coisa, Que eu explica nunca muita tinha coisa. pensado, realmente. A gente tem Porque eu essas. sempre pensei, falei: "Poxa, se tá claramente, às vezes, um posicionamento, uma diferença de tratativa, por que que já não assume que fica mais", Uhum. É, igual a Jovem Pan para mim ela é totalmente de direita, tá sim, bem tá claro. bem claro isso, né. E isso, às vezes, passa mais uma verdade. O que fica parecendo que não, mas isso explica muita coisa. É, Nunca tinha pensado sobre esse tem ponto de vista. tem isso aí. Não, legal. Bom, vamos lá. Vamos para uma. Se você tiver mais uma antes da gente fechar, alguma história, Não, alguma. falei demais Não, já, não, João, pelo alguma amor de gafe Deus, aí que a você turma quer ir esqueceu e não embora. falou. Imagina. Como eu te disse, a ideia aqui, a gente não tem tempo. A É. ideia é enquanto tá legal, enquanto tem assunto para falar, a gente vai falando. Bom, então, para a gente fechar, então, vou fazer um bate-bola, Opa, tá? Que é uma série de perguntas, você responde no tempo que você quiser, tá tá bom? certo, tá bom. Se quiser ser uma palavra Tá também, bom, não tem tá bom. problema nenhum. Bom, uma entrevista que ainda você quer fazer.
Uma que eu quero fazer, Uma pessoa, de repente, que você gostaria de entrevistar. uma pessoa que eu gostaria de entrevistar. Essa é difícil, hein? Essa é muito difícil, porque é muita gente, né? Muita gente que eu gostaria de entrevistar. Muita gente. Mas não está me ocorrendo agora. Não, Deixa eu dar então uma tá. pensada. Então tá, vamos, Tá. vamos para a próxima, de repente vem aí o É. insight, você volta nela. Um cara, um comunicador que te inspirou. Lá no Rio Grande do Sul eu tive um grande professor que era um jornalista, Geraldo Canali, né? Ele não está mais na ativa, né? E em televisão não tem como eu não, assim, na apresentação não tem como eu não falar de William Bonner, né? Que foi um contemporâneo, né? Sim. No qual eu me espelhei, né? Temos mais ou menos a mesma idade, né? E ele é um apresentador completo, né? Eu acho que o Brasil não vai ter um outro igual a ele, né? Na reportagem eu tenho muitos jornalistas que me inspiram. Um deles é meu colega, o Marcelo Canelas, que foi durante muito tempo repórter do Fantástico, né? Mas tem muita gente boa aí. E eu anotei aqui como uma entrevista, mas não necessariamente agora na nossa conversa evoluir. Alguma matéria ou alguma entrevista que você considera mais marcante para você? Essa da Record, para mim, foi uma entrevista muito marcante, né? E lá no início da minha carreira, aquela da eleição, né, do Collor, para mim é uma coisa que eu estava começando a minha carreira, aquilo me marcou demais também, né? Eu ter entrevistado um cara que profetizou que ia ser presidente da República. Legal. É um erro que você cometeu na sua carreira que te ensinou mais que os acertos. Ah, um erro na carreira. A gente comete muitos erros, né? E depois você vai aprendendo a driblar, né? Mas eu teve um erro assim bem pueril, bem infantil, que eu acho que foi num final de ano lá na RBS, eu tinha que desejar um feliz 94 e eu desejei outro ano Outro ano. Bacana. e deu muita vergonha. Uma verdade sobre comunicação que pouca gente entende. Apuração. A apuração da notícia, pouca gente tem noção do sacrifício que é você apurar uma notícia, né? Para ter certeza daquilo que vai botar no ar. Entendi. É. E deve ser uma ansiedade. Às vezes você acredita que você tem uma baita informação e você não pode soltar. Enquanto não tiver, Legal. quando não tiver perfeitamente checado. Chico, obrigado. Uma honra te receber aqui. O papo, não sei quanto tempo tá dando aí, Pois mas deu mais de uma hora, pelo menos. com 1 hora e certeza. 7 minutos, mais ou menos. Mas é legal, que isso quer dizer que a história boa não tem que ser abreviada Que mesmo. legal, Júlio. Agradeço demais. Fiquei te essa devendo uma participação. pergunta aí, mas infelizmente Não, fica não me tranquilo, ocorreu, porque eu fica já tranquilo. pensei em entrevistar tanta gente que, assim, que merece ser entrevistado, mas na próxima eu vou dizer. Não, imagina. Pessoal, mais um episódio aqui do ElevaCast e em primeira mão aqui para vocês, avisar que a gente vai encerrar a primeira temporada com esse episódio espetacular Privilégio aqui pra mim. com o Chico. A gente volta repensando algumas coisas, vamos ver o que a gente acertou, vamos avaliar com a equipe tudo que a gente fez de bom, o que a gente não acertou tanto, mas com certeza não paramos por aqui, tá? Daqui a pouco vem a segunda temporada do ElevaCast. E não deixa de compartilhar com quem você acredita que vai se inspirar com a história do Chico Ferreira. Valeu, até a próxima.